A paz do Senhor, irmãos, glória a Deus. Vamos continuar hoje o estudo de 2 Crônicas, o capítulo é o de número 2. Graças a Deus, de 18 versículos. O título fala assim: preparativos para construir o templo, né? Você que é inscrito aí no canal, para a glória de Deus, você que é leitor da palavra de Deus, você sabe que esse mesmo texto, né, é citado, aleluia, lá no livro de Reis, no canal aí que é nosso, né, irmãos? Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo. A gente já tem um vídeo desse assunto gravado, né? E hoje a gente vai poder relembrar, né? Falar algumas coisas que não falamos no outro vídeo, nesse aqui, para a glória de Deus, né? Isso, irmãos, com a ajuda do Senhor Espírito Santo. Ele é o nosso professor supremo. Amém? Versículo 1. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Aleluia. Os irmãos vê que Salomão, aleluia, ele vai gravar uma casa para Deus, para o tabernáculo, para a adoração, para que o povo viesse a se dedicar ao Senhor, e também uma casa para o seu reino, né, irmãos? Ali nas proximidades ali, a Bíblia é bem clara ao dizer isso aí, né? Versículo 2. E designou Salomão 70.000 homens, carregadores, 80.000 que talhavam pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles, né? E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como fizeste com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. A gente vê, irmãos, aqui algo interessante, né? Salomão já veio instruído, aleluia, pelos seus pais. Quem? Davi e a sua mãe. Não fala aqui, irmãos, nos capítulos anteriores, da morte dela, né? A respeito da obra que Deus tinha que fazer, realizar na vida dele. Porque uma coisa que é interessante aqui, irmãos, em Reis, que não fala aqui em Crônicas, né? Aleluia. A gente vê que Davi, louvado seja Deus, próximo da sua morte, ele fica com uma jovem, né? Depois que traz uma confusão entre os irmãos lá, chamado Abisag. Aqui em Crônicas, né? 2 Crônicas, finalzinho da primeira e início de segunda, não fala, né? E a gente vê que em Reis fala que Davi morre e a sua mãe continua junto com ele. Aleluia. Então, a gente entende pela palavra que nesse episódio aqui, irmãos, bíblico, a mãe estava junto com ele, irmãos. Então, Salomão já veio orientado pelo seu pai. Seu pai deixou pessoas experientes para o auxiliar, aleluia, a construir o templo para o Senhor, irmãos. O que a gente está dando essa introdução para chegar onde a gente quer falar, irmãos? Irmãos, na obra de Deus, irmãos, a gente tem que saber ouvir as pessoas, mesmo você sendo um líder, mesmo Deus te dando uma missão, algo para você fazer, você tem que ouvir, orar, perguntar para Deus. Às vezes, irmãos, a resposta não vem na hora. A Bíblia fala assim que do homem são as preparações, mas a resposta vem do Senhor, para que Deus te fale, te oriente, te conduza, porque Deus sabe tudo que isso vai acontecer, irmãos. Deus é onisciente. Então Salomão, ele veio instruído nisso, irmãos, e ele veio chamar uma pessoa que dessa parte material, de construção, de madeira, de talhar pedras e coisas, sabia que foi amigo de seu pai. Então Salomão, irmãos, não foi fazer diferente, irmãos. Algo que já veio lá atrás, seu pai estava fazendo de uma maneira certa, Salomão veio continuar. Nos dias de hoje, irmãos, há pessoas que têm exemplos bons da liderança, de pai, de mãe. Alguém pode falar assim, mas eu não tenho exemplo bom, às vezes, dos meus familiares ou de algum outro líder. Irmão, tem alguém que se não está próximo de você, se você abrir a palavra de Deus, igual está aberta aqui, você vai ler, igual esse livro de Crônicas está nos ensinando, nós vamos ver exemplos da palavra de Deus, exemplos excelentes
de homens, irmãos, e mulheres que deixaram-se conduzidos por Deus com prudência, com sabedoria, irmãos, e tiveram sucesso. Exemplos assim, nós temos que ter isso na presença de Deus na nossa caminhada cristã, aleluia. O versículo aqui, louvado seja Deus, o 4 fala assim: eis que estou para edificar uma casa no nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e apresentação contínua de pão da preposição para o holocausto, da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor, nosso Deus, que é a obrigação perpétua de Israel. Então, Salomão, como rei, como líder, trazendo para os dias de hoje, como um pastor, ele sabia, irmãos, que na casa do Senhor, trazendo hoje para o templo, irmãos, nós temos que, aleluia, louvado seja Deus, nós temos que, irmãos, ensinar o povo e ser o exemplo para que as pessoas entendam que na casa do Senhor, irmão, é o trabalho ali, o que é feito, o que é apresentado, o que é cultuado, o que é oferecido, o que é entregue, é para a glória de Deus. Salomão aqui, irmãos, ele deu o exemplo aqui, o qual era a responsabilidade do povo, aleluia, de fazer na casa do Senhor, irmãos, de apresentar os sacerdotes, os levitas, os sumos sacerdotes, e esse era o propósito, irmãos. Nós nos dias de hoje não podemos mudar o propósito, irmãos. O propósito é de adorar a Deus, é de estar no culto para servi-lo, para amá-lo, para adorá-lo, para bendizer o nome dele, para exaltar o nome dele, para glorificar o nome dele, para no culto, irmãos, nós adorarmos ele em espírito e em verdade, aleluia. O versículo aqui, 5, fala assim, e a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Não há outro Deus, irmão, só o Senhor. 6, porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim, em azul, em que saiba fazer entalhes, juntamente com os sábios, para que estão comigo em Judá e em Jerusalém, aos quais Davi, meu pai, preparou. Irmão, alguém que saiba fazer, irmãos, o que devia ser feito ali na casa do Senhor, irmãos. Ali, as separações, né? As partes que tinham que ser feitas. Irmãos, cada objeto dentro do templo simbolizava Jesus. Algo a respeito de atributos que falavam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tinha que ser um homem, irmãos, experimentado. Um homem que tinha experiência para fazer esse algo que parecia material, mas era espiritual, irmãos. Era algo que se apresentar e dedicar a Deus. Não era, irmãos, um desvio que ia levar o povo alguns dizem que ao pecar. Não, irmãos, aquilo era tudo um simbolismo falando de Deus, irmãos, para que o povo de Israel entendesse o significado da adoração. Se você ler Colossenses 2,17, fala que tudo que fala lá do Velho Testamento são sombras futuras de Cristo. Então, ia se falar, ia se dizer de Jesus, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Versículo 8, manda-me também madeiras de cedro, faias, aleluia, esândalo do Líbano, porque bem sei que eu e os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e que os meus servos estarão com os teus servos. E isso prepara-me muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa para Deus, irmãos. Aleluia. 10. Eis que os teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado e 20.000 coros de cevada. E 20, aleluia, 1.000 bastos de vinho e 20.000 batos de azeite. E Irão, rei de Tiro, respondeu, por escrito que enviou a Salomão, dizendo, porque o Senhor tem amado o seu povo e te constituiu sobre ele rei.
Disse mais Irão: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra e que deu ao rei Davi. E a um filho sábio e grande imprudência, entendimento, que edifique a casa do Senhor para o seu reino. Então, irmãos, esta obra, a preparação, o esforço, a dedicação, esse homem, esse rei que não servia ao Senhor, estava vendo algo, irmãos, diferente. Um homem que era acostumado a fazer obras, acostumado a preparar, a levantar palácio e outras coisas, viu algo ali, irmãos, diferente, porque era tudo dedicado ao Senhor, irmãos. Era tudo feito com amor, com agradecimento, com louvor, com adoração. Aleluia! E aquele homem viu e glorificou a Deus por isso. As pessoas têm que ver, irmãos, essas qualidades na nossa vida, na sua e na minha, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Versículo 13. Agora, pois, envia um homem sábio, grande entendimento, a saber, Irão Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi o homem de Tiro, e este sabe trabalhar em ouro, prata, bronze, em ferro, pedras e madeiras e púrpura, azul e linho fino, em carmesim. Ele é hábil para toda obra de buril e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que lhes propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu Senhor, teu pai. Então, a gente vê, irmãos, que voltando lá atrás em Moisés, quando ele estava no monte, orando para que Deus desse por escrito, né, irmãos? Vamos dizer assim, tudo no escrito, como que tinha que ser feito o templo, né, irmãos? Um mapa do templo. Irmãos, a Bíblia fala que Deus levantou a Mesalael e Bezalael, aleluia, o Espírito do Senhor deu sabedoria a esses homens, isso antes de Salomão, para construir tudo que Moisés viu lá no monte. Irmãos, Deus, aleluia, quando Ele quer fazer a sua obra, aleluia, Ele capacita pessoas que nem têm uma experiência íntima de comunhão com Ele, para que pessoas que venham nos ajudar, nos abençoar, nos dar recurso, irmãos. Isso eu falo material, financeiro e outras áreas, para que possamos nós, que temos esse chamado, esse entendimento da parte de Deus, executar a obra do Senhor com excelência. Não se preocupe, não se desanime. Deus vai dar os recursos, Deus vai mandar toda a matéria-prima que você precisa aí, homem e mulher de Deus, para você fazer a obra para o Senhor, aonde você está. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Versículo 15, agora pois, meu Senhor, mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite, o vinho, de que falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto for necessária, e traremos em jangadas pelo mar até Jope, tu farás chegar a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo com que os contara Davi seu pai, e acharam 653.600. Designou deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazer trabalhar o povo. Irmão, Deus, Ele nos ensina na sua palavra que nós, irmãos, temos que ter uma liderança sobre nós, irmãos. Alguém que Deus chamou, que Deus dá uma visão para a gente trabalhar na obra, executá-la com amor, com carinho, com dedicação, para que a vontade dele, irmãos, seja feita e realizada. Isso trazendo para os dias nossos hoje, dentro da casa do Senhor, irmãos. Tem a parte espiritual, que é a importante, a oração, a leitura da palavra, mas você vê isso lá na igreja primitiva. Os apóstolos, para não deixar a oração e a palavra, levantaram homens cheios do Espírito Santo para servir a mesa e fazer visitas e os auxiliar. Irmãos, na obra de Deus hoje não é isso, não é diferente. Tem homens, tem pessoas que vão começar a caminhar um certo degrau, vão servir primeiro, irmãos. Vão servir as mesas, vão visitar, vão trazer pessoas para a casa do Senhor, não vai deixar de ler, de orar, de buscar, mas depois, irmãos, de um tempo, o Senhor vai habilitá-las, capacitá-las, elas vão estar na frente de uma obra, pregando, orando, se dedicando nessa área. Irmão, na obra de Deus há vagas, para todos que querem fazer, amém? Nós vemos aqui essa obra, esse chamado de Deus maravilhoso para Salomão construir o templo, né? O capítulo 2 de 2 Crônicas, encerramos aqui hoje.
Aleluia. O próximo vídeo vamos falar sobre a construção do templo. Praticamente o mesmo assunto, só que com outras particularidades, né? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. E se inscreva no canal aí, irmão, irmã. Traga inscritos para o canal, envie esse link. Não esqueça, irmão, de deixar o joinha para nos ajudar, para que esse vídeo possa estar bem visto e alcance almas, vidas para o reino do nosso Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.